Gênesis capítulo 1, verso 29. Encontraram? Esse texto diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Quero chamar a atenção de vocês para algo, uma fonte extra bíblica, que é o seguinte: quando você analisa o mito babilônico acerca da criação, você descobre que no mito babilônico o mundo também foi criado em 7 dias. O 7º dia é o Sabatu, muito parecido com o nosso Shabat, não é? O Shabat na Bíblia hebraica. O homem é criado no mito babilônico com o propósito e com a finalidade de alimentar os deuses. No 7º dia, Marduk é entronizado, e esse ser que ele cria, que Marduk cria, é um ser selvagem. Ele leva comida para ele. Então ele se torna um servo de Marduk, leva comida para Marduk comer. Quando nós vamos para o texto bíblico, no 6º dia, após ter criado o homem, mulher, os animais e tudo mais, Deus oferece. Olha que diferença. No mito ali, o homem está para servir. E na narrativa bíblica, Deus é que serve, Deus é que oferece. A primeira coisa que Deus dá após a criação é o alimento. E essa nossa reflexão hoje tem muito a ver com alimento. Deus não só cria, ele mantém a vida. Deus cria a possibilidade de vida, ordena que a vida crie vida por si mesma, ele diz lá, né? Crescei, e multiplicai e enchei a terra. Antes disso ele antes disso ele convida a terra a produzir árvore que dê semente, ou seja, a vida do alimento também vai se gerar. Depois de gerada, vai gerar. Temos aqui várias ordens no primeiro capítulo, várias ordens são pronunciadas, várias palavras no imperativo, quanto àquilo que as criaturas deveriam ser e fazer. A primeira vez que ele fala às criaturas sem ordenar é aqui no verso 29. Eis que eu dou. Natan. O verbo dar aqui é Natan. O primeiro presente que Deus dá é a comida. A primeira manifestação de graça de Deus, da misericórdia de Deus, é a comida. Não é à toa que a gente gosta de comida, né? Ao contrário do mito babilônico, não é o homem que vai ter que trabalhar para alimentar os deuses, mas é Deus quem trabalhou para alimentar a criatura. Interessante isso, não é verdade? Ou seja, a marca do caráter de Deus é a sua ação misericordiosa de oferecer o alimento para o homem, para que o homem coma e mantenha a sua vida. Isso vai contra a questão meritória do alimento. Contra a questão meritória do alimento. O que eu quero dizer com isso? Eu me alimentar corretamente para então eu ter o favor divino. O alimento te leva a quem te alimenta. O alimento conduz a esse relacionamento. No fim de todo acordo de aliança na Bíblia, há uma refeição. Todos partilham de uma refeição juntos. Abraão, na aliança com Abraão, teve refeição. No Sinai, na Santa Ceia, antes da morte de Jesus, há inúmeros relatos. Dentro do contexto do santuário, por exemplo, o que nós temos ali no lugar santo, do lado direito? A mesa com os pães asmos. Então, muitas pessoas podem, quem sabe, olhar para esses pães entendendo que o sacerdote precisa alimentar a Deus. Mas é justamente o contrário. Estão na casa de Deus, onde Deus habita, e os sacerdotes têm o privilégio de vir e comer da mesa de Deus. Mais uma vez, Deus alimentando o ser humano. A mensagem é: existe lugar à mesa. Mais tarde, nós vamos ver Paulo e Pedro tendo uma forte discussão por causa dessa ideia de que há várias mesas diferentes e distintas,
onde me relaciono só com os meus, Paulo afirma que a mesa é para todas as pessoas. Ele explica que o conceito do evangelho via a relação com as pessoas e mesas. Não existem várias mesas, é uma mesa onde a gente se encontra para partilhar o pão da graça daquele que nos deu e nos faz iguais ao redor da mesa. Então, volte comigo em Gênesis 1. Ali em Gênesis 1 nós temos um verbo que é Natan, dar. Esse verbo está relacionado com duas coisas. Primeira, Deus vai regular o que o homem vai comer. E segunda, essa regulamentação vem como uma bênção para o ser humano. No capítulo 2 aparece algo similar, mas apenas o aspecto legal da comida que aparece no capítulo 2. Primeiro Deus planta todas as árvores e coloca o homem para cuidar desse jardim. E logo depois que coloca o homem para cuidar, como vemos no capítulo 2, verso 15, ali no capítulo 2, verso 15, ele coloca o homem para cuidar. Veja o que diz o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele outorga também da graça de poder comer de qualquer coisa que há no jardim. O verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a comida aparece como presente e como legislação. Porque a ideia é a de que é o rei que alimenta. Toda essa linguagem de aliança aqui em Gênesis 2 aponta para essa questão de caráter legal da comida. Ou seja, é bênção, é privilégio, é manifestação da graça, é um convite, mas também carrega um aspecto legal. Você vai precisar prestar atenção em todas as frases aqui para acompanhar o raciocínio, porque o estudo de hoje ele é bem denso, mas acompanhe aqui comigo. O rei que alimenta nos lembra de Daniel. Ó, aqui eu acabei de citar o Deus, o rei que alimenta no Gênesis, e você vai lá para o livro de Daniel, e quando você vê o rei que alimenta, você lembra daquela situação, quando Nabucodonosor tenta assumir prerrogativas divinas, porque eles vão receber agora uma dieta específica de Babilônia. Ele dá a eles um nome, como Deus fez lá em Gênesis 1, e define a comida como Deus faz em Gênesis 2. Tem uma porção de fatores aqui em Daniel que são muito interessantes. Nós podemos ver um outro dia. Costumamos entender a resistência de Daniel com relação àquilo que ele come ou que não come. Costumamos ver a resistência de Daniel com relação àquilo que ele escolhe comer. Mas a sua resistência ali na narrativa tem mais a ver com aquilo que ele deixa de comer. A palavra usada ali é a palavra zeroim, que só aparece lá. Essa é uma expressão que no meio teológico é chamada de rapax legomena. O que é isso? São aquelas expressões que só aparecem uma vez no contexto bíblico, em qualquer contexto. E aqui no livro de Daniel, essa expressão zeroim só aparece ali, em Daniel 1. Não aparece em outros contextos. Então, uma palavra que aparece na Bíblia, uma única vez, a expressão que é dada é rapax legomena. Geralmente, quando aparece a expressão parecida é zera, no singular. Agora, zeroim, no plural, só aparece uma vez e a nossa Bíblia traduz como legumes. Que Daniel escolheu, então, comer legumes. Mas, na verdade, é uma palavra genérica ali, no livro de Daniel, zeroim. E por que o autor usou, então, uma palavra genérica? Para não especificar. Pois o importante não é o que Daniel pede, o importante é o que ele não quer comer. Tá acompanhando o raciocínio? O que ele não quer comer? O que está na mesa de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor determinou. Daniel e seus amigos só vão comer o que Deus determina.
Eles não se importaram com a mudança do nome, eles não se importaram com as vestes, eles não se importaram em ser castrados, não se importaram com a porção de coisas que eles não se manifestam. Agora, quando o rei fala, vocês vão comer isso aqui, aí eles, opa, espera aí. Então, há algo a mais aqui nesse contexto que a gente precisa analisar. Quando eles dizem que não vão comer a comida do rei, eles estão dizendo que, entendendo que a questão da alimentação está ligada ao reconhecimento de quem é o seu rei, de quem é o indivíduo que legisla sobre a comida e quem dá a comida. Inclusive, esse verbo determinar, aparece no texto bíblico todas as outras vezes tendo a Deus como o sujeito. Todas as outras vezes, quem é o sujeito? É Deus. A única vez em que não é Deus é nesse episódio de Nabucodonosor. Então, ao recusar a determinação desse rei, eles querem mostrar quem é o rei que realmente determina em sua vida e que governa sobre eles. Quem é que vai legislar sobre a nossa alimentação? É Deus, é o que eles estão dizendo. Há pessoas que usam Daniel capítulo 1 para argumentar que Daniel era vegetariano, mas não é bem esse o ponto aqui no livro de Daniel. Há também uma ideia de contaminação no texto de Daniel capítulo 1, verso 8. Se você for pesquisar, você vai descobrir que os babilônicos muito provavelmente nem comiam carne de porco. Então a questão tem muito mais a ver com o reconhecimento de quem está alimentando do que com o alimento em si, certo? A palavra, aqui em Daniel 1:8, a palavra contaminação, aparece no contexto de santuário. Então essa ligação parece determinar que Daniel entende que o corpo dele está relacionado com o santuário. Isso é algo que Paulo lá na frente vai desenvolver melhor, primeiro no contexto de ensino e depois no contexto de alimentação, comparando o nosso corpo com o templo. A inteligência e o conhecimento diferenciados que eles demonstram posteriormente não é necessariamente resultado do que eles comeram em si. Havia algo de especial, de mágico ali nos legumes e tal, não. Mas é Deus que, Deus que dá esse conhecimento, essa inteligência. E a Daniel, Deus, Natan, inteligência de todas as visões e sonhos. Deus dá a inteligência de todas as visões e sonhos. O que isso tudo tem a ver conosco hoje, em pleno século XXI? Qual é a relevância? Se você analisar, há toda uma legislação que continua. Continua com o dilúvio, a determinação do que é imundo, do que é limpo. Podemos relacionar até com sacrifícios que Noé oferece de animais puros. Temos a ideia de que o altar vai ser uma mesa. Imagine ali o altar como uma mesa. Nessa mesa você só oferece aquilo que se pode comer, que são os animais puros, que vão servir para o serviço do santuário, e assim vai. Se olharmos para Levítico 11, percebemos que o capítulo praticamente exclui da alimentação de Israel os animais que não faziam parte do serviço do templo. Você só pode comer dos animais que fazem parte do serviço no templo. Levítico 11, novamente, é uma legislação sobre alimentação. Analisa só essa frase. O que eu como está associado com quem eu adoro. O que eu como está associado com quem eu adoro. Então Deus legisla lá em Noé, permite que Noé coma carne, mas não carne com sangue, não carne crua, como faziam outras religiões pagãs que tomavam os órgãos e comiam ali crus. Depois de Noé, há um outro aspecto importante relacionado à comida. Bem mais à frente, você vê o maná. Deus manda o maná cair do céu. Deus é quem dá o alimento. Deus os tira do Egito e dá a eles o alimento. Manda o maná e o povo reclama. A primeira coisa que o povo faz é reclamar do alimento que Deus dá. E eles querem a comida do Egito. Isso aqui é muito impactante. Eles fazem o oposto de Daniel. Eles estão acostumados com a comida que é dada lá no Egito.
E quando Deus lhes dá uma nova comida, eles não gostam. E esse aspecto aqui é um aspecto extremamente forte no texto. E o maná continua caindo. Mesmo depois de mandar as codornizes, o maná continua caindo. É como se Deus dissesse assim: vocês podem até comer carne, mas não vai ser a carne do Egito, vai ser aquela que eu mandar. Esse povo, então, foi um povo alimentado única e exclusivamente por Deus. A situação aqui remete novamente ao Gênesis. Imagina comigo, um lugar onde não havia possibilidade de vida, existência, Deus proveu alimento. Eles não poderiam, por sua própria força, produzir nada. Eles estavam no deserto, eram completamente dependentes do poder de Deus. Não teriam como cultivar, não teriam como produzir nada ali. Imagino que poderia ser, de certa forma, cansativo. Imagine comer todos os dias a mesma coisa. Caía maná todos os dias. Não era permitido guardar para o dia seguinte. Mas na sexta caía a quantidade dobrada para o sábado, porque eles não iam recolher no sábado. E ali em Deuteronômio 8, o maná aparece num aspecto interessante e bem diferente. Acompanhe comigo, Deuteronômio 8, verso 1 ao verso 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse trecho aqui, ele é familiar? Desse último verso que eu li aqui? É familiar para você? Não só de pão viverá o homem? É o seguinte, meus amigos, o maná aparece aqui, parece como uma provação, uma humilhação. Por que uma humilhação? Eu estou olhando aqui para o relógio e percebendo que nós vamos precisar de muito mais tempo para nós continuarmos aqui a desenvolver a ideia. Por isso, eu vou parar por aqui. E o título de hoje, Ainda há lugar à mesa, vai ser parte 1. E amanhã nós fazemos a parte 2, porque nós precisamos analisar aqui esse trecho de Deuteronômio e depois nós vamos comparar com João capítulo 6, que é um capítulo fenomenal, é um capítulo maravilhoso. E eles estão muito interligados, eles estão juntos. Então nós vamos analisar amanhã esse mesmo assunto, parte 2. Então você não pode perder a nossa continuidade amanhã. Talvez fique assim um pouco, parece que ficou sem conclusão, parece que ficou sem as aplicações que a gente precisava, que você tinha algumas expectativas, mas eu peço que você guarde tudo o que foi falado hoje e a gente continua amanhã para a gente conseguir concluir, ok? Consegue guardar todas as informações aí? E a gente conclui amanhã. Detalhe importantíssimo, importantíssimo, que eu já vou adiantar. Pelo que nós vimos até aqui, a alimentação é um presente. A alimentação é algo que Deus concede. É um presente maravilhoso que nós devemos ver num contexto de privilégios e num contexto de aliança, num contexto de relacionamento com Deus. Por que eu estou adiantando isso? Porque nós temos uma certa tendência de colocar um peso sobre a comida, nós temos uma certa tendência de colocar méritos na comida. Como assim? Aquilo que eu vou comer
eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo e tal, e a gente coloca muito peso em cima disso, e se eu não como, eu acabo considerando-me alguém superior. Porque olha só, eu não comi isso, eu não comi aquilo. Então agora eu estou num outro patamar. Mas não é essa a ideia que a Bíblia vem trazendo aqui. Não é isso que a Bíblia vem construindo. A narrativa bíblica não constrói essa ideia. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que nós devemos comer de qualquer jeito. Não estou dizendo que nós não devemos cuidar da nossa saúde. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a construção da narrativa bíblica até aqui traz o comer, o alimentar-se como um privilégio, como um presente de Deus e como um convite a estar na sua presença e nos relacionarmos com Ele. Depois de analisar isso tudo, amigos, eu comecei a pensar no momento da oração pelo alimento de uma forma tão diferente, mas tão diferente. Nós vamos falar sobre isso amanhã, mas eu já quero adiantar aqui um ponto. A gente costuma orar, a gente costuma orar para pedir a Deus que abençoe o alimento. Mas o alimento já é a bênção de Deus. O alimento já é a bênção de Deus. Então não faz muito sentido você orar pedindo que Deus abençoe o alimento que já é a bênção que Ele te deu. Nós deveríamos, na verdade, orar agradecendo a bênção que é ter o alimento. Mas eu não vou adiantar muita coisa de amanhã. A gente analisa o restante amanhã, ok? Dentro do que nós falamos até aqui, alguém gostaria de comentar algo, de fazer algum comentário? Fala, Ellen. Bom dia. Eu lembrei daquela parábola das bodas, em que alguns recusaram o alimento e a festa que o homem tinha preparado para o casamento do seu filho. Uhum. Era um privilégio, mas eles recusaram. Uhum. Então, ele manda buscar todos os coxos, cegos, aleijados, pobres, todos para si. É um privilégio para eles também, mas também tinha uma condição. Uhum. Era veste nupcial. Sim. Eles estavam lá, mas tinha que ter a roupa certa, em respeito e adoração àquele que providenciou tudo isso. Sim. Então, Desculpa, pode falar. pensar a respeito do que comer em honra e glória a Deus é muito importante. E é realmente uma bênção participar da palavra de Deus, de tudo que Ele nos dá, da vida dele como um pão na nossa vida. É muito maravilhoso saber que em tudo que a gente fizer, a gente vai estar adorando a Deus. E que a gente lute por isso, para que tudo seja para honra e glória. Amém. Interessante que o que você colocou, as vestes têm aí o significado também da graça de Deus, né? Então, mais uma vez, não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Ele faz por mim. Alguém mais? Fala, Jaque. A questão da alimentação também, eu penso assim, que também é uma maneira, pelo menos assim, principalmente quando a gente faz mudanças, mas não só nas mudanças. A nossa alimentação, como tudo em nossa vida, ela serve para glorificar Deus também. Né? Paulo fala assim, quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando eu resolvo fazer algumas mudanças, né, que eu quero me alimentar de maneira mais saudável, eu tenho que fazer isso com o propósito de glorificar a Deus. Então, aquele verso que fala assim, ó, você viver da palavra de Deus, de tudo que procede da boca de Deus. Então, você buscar na Bíblia qual é a palavra de Deus. O que procede da boca de Deus para a minha alimentação? O que é que Deus me deu para a minha alimentação? Então, se eu levar nesse ponto, eu acho que fica mais fácil, você entende o propósito, aí você vê
com o que é que Deus me abençoou. Uhum. Eu também vejo a alimentação como uma bênção. Eu estou recebendo uma bênção, é um provimento de Deus, é a demonstração do amor dele por mim, mas eu tenho que entender o que é que ele me deu como alimentação. Uhum. E quando eu faço isso, eu tenho que fazer com o propósito de glorificar a Deus. Então Uhum. eu vejo dessa forma. Legal. Eu sei para quem eu estou falando aqui, e eu sei que todos vocês que estão aqui entendem que nós temos um estilo de alimentação. Eu sei que todos os que estão aqui assistindo nessa reunião do Zoom, eu sei que todos vocês já têm algumas ideias no que diz respeito à alimentação. Mas o conceito que eu estou tentando construir aqui, que a narrativa bíblica traz para nós, na verdade, como eu tentei colocar, ela vem tirando um pouco mais o peso de cima da alimentação, como a gente costuma fazer. A gente acaba colocando em cima da alimentação um peso que a Bíblia não coloca. A gente acaba colocando alguns méritos naquilo que eu como, que eu deixo de comer, que a Bíblia não o faz. Foi o que eu tentei apresentar ali no trecho de Daniel. Mas, para ficar mais claro, vocês precisam ver o próximo capítulo. Então, não perca o próximo capítulo amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Certo, queridos? Continuamos então amanhã, a parte 2. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Santo Pai, eterno Deus, louvamos o teu nome, agradecemos porque o Senhor, com a tua graça, cuida de nós, nos protege. E todas as vezes que temos o alimento à mesa, devemos nos lembrar das tuas providências, devemos nos lembrar que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor quer o nosso melhor. E o alimento é um convite a um relacionamento com o Senhor. O alimento é um convite à reflexão de tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. O alimento é a demonstração da tua graça, do teu cuidado, do teu amor. Que o momento que dedicamos em nos alimentar seja um momento em que o nosso coração, a nossa mente esteja voltada a tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós, os teus planos para nós, e de que há um lugar à mesa ali quando estaremos no céu contigo, possamos desfrutar dessa mesa e que todas as vezes que nos alimentarmos aqui, possamos nos lembrar da promessa que o Senhor fez de estarmos contigo pela eternidade. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia, queridos. Deus os abençoe. Nos encontramos amanhã mais uma vez.